Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gedeões. Um programa vindo do coração de Deus para nós, para você que quer aprender mais a sua palavra, quer estudar as Escrituras, quer conhecer nas lindas histórias da Bíblia aquilo que Deus quer falar conosco. Estamos fazendo uma série de programas sobre as mulheres da Bíblia e aprendendo muito com cada uma delas. Em cada história, tiramos lição não somente para as mulheres, mas para os homens, para a família, para todos nós. E no programa de hoje, conversaremos sobre alguém que não sabemos o nome, a esposa de Noé e as suas noras. Vamos ver o que estas mulheres podem nos ensinar? Vamos ver aquilo que elas passaram, o que experimentaram, como se comportaram, como foi a vida dessas mulheres. Deixe o seu coração aberto e pronto para ouvir Deus. O programa Os Gedeões já começou. Muito bem, nós sabemos que a Bíblia é um livro de histórias proféticas, e as profecias bíblicas são históricas, ou seja, elas se repetem no decorrer do tempo, nas gerações. As profecias bíblicas nos trazem lições, conforto, direção, palavra de Deus em ocasiões diferentes, em todo o tempo. E as histórias bíblicas, elas trazem uma conotação profética, ou seja, lições profundas e maravilhosas. Um costume muito importante que se tinha na família era dos pais, à noite, contarem histórias para os filhos. Era aquela reunião da família, quando juntavam todos ali na sala, e os pais iam contar sobre a sua vida, sobre a sua infância, sobre o seu namoro, sobre o seu tempo de estudo, sobre como conheceu a mãe, sobre como conheceu Jesus, sobre a sua experiência. E naquelas noites de verão, aquelas noites gostosas, daquelas reuniões de família, quanto se aprendia. Através das histórias, nós podemos passar os princípios morais do cristianismo, os princípios básicos para a vida que nós não encontramos iguais em nenhuma outra religião. Você pode encontrar muita caridade, muito amor, muita bondade, mas quando você vai espremer a finalidade, a direção, não tem como o que Cristo nos ensinou. O que a palavra de Deus nos ensina, esses princípios básicos que são fundamentos para a família. Então, contar as histórias bíblicas é algo tão importante, principalmente para as crianças pequenas. Hoje os meninos estão muito com o celular, com os jogos digitais, muito com a violência na sua cabecinha, nas suas mãos, nos seus desenhos. Crianças desenhando monstros, crianças com a cabecinha cheia de violência e até mesmo de feitiçaria, através dos desenhos, através dos jogos digitais, através daquilo que eles têm diante de si. E nós sabemos que a mídia hoje tem buscado alcançar as crianças. Estão querendo vender seus produtos para as crianças. Estão querendo transformar a sociedade através das crianças, agindo com as crianças, investindo nas crianças, para o mal, para o mal. É muito importante que os pais estejam atentos a isto. Gastem tempo com seus filhos, gastem tempo com seus pequeninos, ensinando as histórias bíblicas, ensinando os princípios da palavra de Deus, para que eles possam crescer com segurança, crescer protegidos, crescer com fé, crescer com esperança, crescer dentro de um propósito de amar e servir a Deus, de cumprir o seu propósito em todo o tempo. Sabemos que Deus
nos amou, nos ensina através das Escrituras. E vamos ver aqui na história bíblica conhecida pelo mundo, a história do dilúvio. Nós vamos encontrar um homem chamado Noé. Um homem que em toda a sua geração, Deus olhou para a terra e Deus encontrou um homem que o buscava. Noé achou graça diante de Deus. Deus olhou para Noé e viu que era um homem temente a Deus. Era um homem que levava Deus a sério. Era um homem que era diferente das outras pessoas na sua geração. Noé temia a Deus. Ele encontrou graça. Vamos ver aqui o que diz a palavra de Deus sobre a família de Noé, sobre a sua esposa e as esposas de seus filhos. Em Gênesis 5, versículo 32, está escrito: Era Noé da idade de 500 anos e gerou a Sem, Cam e Jafé. Esse versículo aqui vai nos posicionar diante de Noé com 500 anos. Olha, o Brasil tem 500 anos. Quanta história já passou desde a colonização do Brasil, desde que vieram os primeiros portugueses aqui até os nossos dias. Quanta gente já encheu o Brasil, já povoou o Brasil, e como nós temos hoje 220 milhões de habitantes aqui nesse país de proporção continental. 500 anos é muita coisa. É muito tempo. E aqui diz que Noé tinha 500 anos quando ele teve seus filhos. Seus filhos eram pequenos ou recém-nascidos ou nasceram numa época muito especial da vida de Noé, da vida da humanidade. Quando Deus chamou Noé para que ele construísse a arca, um barco de proporções do tamanho de um transatlântico, um barco bem grande, descomunal para a sua época, um barco construído sobre a terra, não num estaleiro às margens ou pertinho do mar, mas num estaleiro, ou seja, na terra, ali na Mesopotâmia, onde ele viveu, entre os rios Tigre e Eufrates, ali naquela planície, naquela região do Iraque hoje, ali viveu Noé na sua época. E ele tinha 500 anos quando vieram seus primeiros filhos, ou seus 3 filhos. Ele tinha apenas uma esposa, a sua esposa lhe deu estes 3 filhos e ele já tinha 500 anos. É claro que nós sabemos que nesta época, antes do dilúvio, as condições da terra eram muito diferentes do que nós temos hoje. E houve um grande cataclisma na terra e está comprovado que houve o dilúvio. Nós sabemos hoje que a Arca de Noé, ela está atracada, ela está assentada debaixo de gelo lá nas montanhas do Ararat, lá na região do Iraque, 5.000 metros acima do nível do mar. Lá está a Arca de Noé, comprovando que houve o dilúvio. Nós vemos em terras secas, aqui no Brasil mesmo, nós vemos lá em São Tomé das Letras, nós vemos em lugares, em sítios arqueológicos, onde se encontra fossilizados peixes, animais marinhos do fundo do mar, num lugar que é terra seca. Como pode? Como pode o mar ter chegado até aqui nas Minas Gerais? Como pode? Somente se tivesse acontecido um dilúvio de proporção continental, mundial, em todo o planeta. E para a arca subir até a altura do Monte Ararat, 5.000 metros acima do nível do mar, é muita água que cobriu a terra. Não ia sobrar vida alguma no planeta. Deus enviou o dilúvio como juízo sobre a terra na época de Noé. O período de Noé era um período de muita violência,
de muita injustiça social, de muita perversidade, de muita imoralidade. O que nós estamos vendo caminhando hoje em nossos dias era no tempo de Noé. Por isso Jesus disse que no final do tempo os homens ou a terra seria como nos dias de Noé, com tanta violência, como nos dias de Noé, com tanta incredulidade e blasfêmia, com tanta falta de temor a Deus. Nós que nascemos aqui no Brasil, vivemos no Brasil, o Brasil foi cristianizado desde a sua colonização. Então os brasileiros todos sabem quem é Jesus. Sabem que Jesus morreu na cruz para nos salvar. Sabem que Jesus é o Filho de Deus. Tem os princípios cristãos embutidos na civilização brasileira, porque o Brasil foi cristianizado desde o início. Mas nós estamos vendo hoje como que pessoas tão más, de índole tão, de uma maneira tão triste, sem nenhum temor de Deus. Até então, o temor de Deus regia as pessoas aqui no Brasil. Mas agora, quantos não têm o temor de Deus e blasfemam e fazem coisas tão terríveis com o nome de Jesus, com a palavra de Deus, com os princípios cristãos, com as coisas do Senhor? A falta de temor. Essa falta de temor de Deus trará juízo sobre a terra. Trará tudo aquilo que as Escrituras nos dizem que acontecerão nos dias do Apocalipse. E os dias que nós vivemos estão sendo semelhantes aos dias de Noé. Mas em Gênesis 6, versículo 18, está escrito: contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos e tua mulher e as mulheres de teus filhos. Nós vamos encontrar aqui na família de Noé uma família bem estruturada, uma família em que o pai é respeitado, é ouvido, é obedecido. Uma família em que Deus, o temor de Deus ali está. E apesar do mundo cá fora debochar, rir de Noé, tratar Noé como um louco, como um antiquado, como alguém ultrapassado, a família de Noé crê em Deus e sabe obedecer e respeitar o seu pai. Os seus filhos ali estão, ajudando o pai a construir a arca. A sua esposa ali está, dando todo o apoio durante a construção da arca. As suas noras, as moças que se casaram com os filhos de Noé, ali estão, dando o seu braço, dando a sua mão, dando o seu apoio e crendo também junto com Noé e junto com a sua família no Deus de Noé, no Deus Criador, no Deus único e verdadeiro, na sua palavra e naquilo que Ele prometera. O que Deus prometeu nos dias de Noé era coisa que nunca tinha acontecido. Ele disse que iria chover. Até então, até essa época de Noé, a Bíblia nos conta no Gênesis que um vapor regava a terra. Não era a chuva como nós temos. Não era a água evaporando, formando as nuvens e caindo como chuva ou como neve. Não, eles nunca tinham visto chuva. Nunca tinha chovido, era um vapor que regava a terra. As condições climáticas eram outras, as condições dos próprios animais eram outras. Nós vamos ver aqui que antes do dilúvio o homem não comia carne, ele comia frutas, legumes e grãos, verdura. O Senhor tinha dado toda a erva verde para Adão, Eva, para sua família e para os seus descendentes. O homem vai passar a comer carne depois do dilúvio. Mesmo os animais, na época do Éden, o Senhor disse que estava dando a erva verde para todos os animais. A carne eles vão comer depois do dilúvio. Muda tudo sobre a terra, muda tudo. Nós vimos que mesmo o homem vivendo em condições assim, de ter paz,
de ter harmonia, de confiar em Deus, de buscar a Deus, o homem vai se distanciando do Senhor, distanciando. Caim saiu da presença de Deus e com ele toda a sua geração, arrastando as pessoas. Quem está longe da presença de Deus, traz os outros, traz a sua família, influencia os outros. A gente fica pensando como pode ter pessoas que vão para a droga, sabendo que a droga vai estragar a sua vida, sabendo que eles estão condenados a morrer numa overdose, a prejudicar a sua saúde de forma tão terrível, com a bebida, com o cigarro, com a droga, com a prostituição, estão sujeitos a tantas enfermidades, a tanta coisa tão terrível. Como podem pessoas estudadas, pessoas cultas, entrarem nesse caminho? A gente fica pensando como podem as pessoas entrar para o caminho do satanismo, sabendo que Satanás é mau, sabendo que está preparado para ele um inferno, sabendo que ele é mentiroso, sabendo que o que ele promete ele não cumpre, porque ele é mentiroso, sabendo que ele é opressor, que ele prende e que ele oprime. E como podem as pessoas ir atrás disso? Enganadas, enganadas. Mas entram nesse caminho e ali são destruídas. Na época de Noé, exatamente assim. Mas o Senhor disse para Noé, olha, eu estabelecerei contigo e com a tua família a minha aliança. Você que é pai, você que é o líder da família, é tão importante você saber que Deus está olhando para você para poder abençoar a sua casa. Deus olha o chefe da casa e abençoa a sua família. Através de você flui a bênção. Ele disse que os pais deveriam abençoar os seus filhos dizendo: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. O Pai vai abençoar os seus filhos, vai abençoar a sua descendência e eles serão abençoados. Até pouco tempo no Brasil, os pais tinham o costume de abençoar seus filhos. Os filhos tinham o costume de pedir a bênção ao pai, à mãe, aos avós, aos tios, aos mais velhos. A bênção, pai. E ele dizia: Deus te abençoe, meu filho. E então, a falta de respeito foi chegando quando a mãe saiu de casa para trabalhar. O movimento feminista tirou a mulher de dentro do lar e começou a bagunça na família. Os filhos deixaram de honrar seus pais. Os filhos deixaram de obedecer. As mães, trabalhando fora, tendo pouco tempo com os filhos, delegaram a escola, delegaram a creche, delegaram fora de casa o ensino de seus filhos. Então nós estamos vendo filhos sem respeito, filhos exigentes, filhos egoístas, filhos preguiçosos, filhos sem nenhum respeito, sem amor, sem consideração. Filhos que desonram seus pais, filhos que gritam com os pais, filhos que exigem dos pais, filhos ingratos, desobedientes. Por quê? Porque faltou a mãe ali, faltou a estrutura que Deus trouxe. E nós vamos ver aqui na família de Noé, ao entrar na arca, ele e a sua família, nós vemos que foi uma família que teve o temor de Deus. Porque em volta, ao redor, os vizinhos, a cidade, o país, a cultura era totalmente contra. Todo mundo debochando de Noé, zombando de Noé ao construir aquele grande barco em terra. Mas a sua família, o Senhor disse: eu estabeleço a minha aliança com a sua família. Em Gênesis 7, versículo 1, está escrito: disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. Como que Deus olha o chefe da casa e abençoa a família. Como que a esposa é abençoada com um marido que é temente a Deus.
É assim que começa o Salmo 128. Feliz quem teme ao Senhor, o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de suas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. A bênção vem no lar da cabeça aos pés. O cabeça da família é o marido. A bênção vem através dele, flui sobre a vida da esposa flui para a vida dos filhos, para toda a sua descendência. O Salmo 128 continua dizendo: a tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado um homem que teme ao Senhor. E tu verás os bens de Jerusalém, e verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel. O homem que teme ao Senhor traz a bênção para a sua casa. A esposa de Noé, a Bíblia não nos diz o seu nome. Nem as suas noras têm os seus nomes, apenas os homens. Noé, seus 3 filhos, Sem, Cam e Jafé. A Bíblia não traz o nome destas mulheres, mas são mulheres que foram sábias, mulheres que edificaram a sua casa, mulheres que souberam ser submissas, mulheres que souberam trabalhar junto, mulheres que souberam preservar o seu lar no meio de uma cultura má e perversa, no meio de uma geração corrompida e apodrecida pela moral distorcida e a desobediência a Deus. Nós vemos então esta família assim. Em Gênesis 7, de 11 a 13, nós lemos: no ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do 2º mês, nesse dia romperam todas as fontes do grande abismo e as comportas do céu se abriram. E houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia, entraram na arca Noé, seus filhos Sem, Cam e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos. No ano 600 da vida de Noé. Olha, então, Noé tinha 500 anos quando vieram seus filhos. Ou seja, seus filhos cresceram vendo Noé construir a arca. Seus filhos cresceram aprendendo a falar e a pegar também no martelo, aprendendo a trabalhar com seu pai, vendo seu pai construir aquele grande barco. Seus filhos nasceram vendo seu pai já na obra de Deus. Como é bom um lar em que os filhos podem ver isto. Desde cedo seus pais envolvidos com a obra do Senhor, envolvidos com o chamado de Deus na sua geração. Foram 100 anos de pregação sem sucesso. 100 anos que Noé falou que o dilúvio viria e ninguém acreditou. E o dilúvio veio e os levou a todos. Foram salvos apenas Noé, seus 3 filhos, sua esposa e as 3 noras. Em Gênesis 8, de 13 a 16, está escrito: sucedeu que no primeiro dia do 1º mês do ano 601, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto. E aos 27 dias do 2º mês, a terra estava seca. Então disse Deus a Noé: sai da arca, e contigo tua mulher e teus filhos, e as mulheres de teus filhos. Noé levou cerca de 100 anos construindo a arca, junto com seus filhos. A família envolvida no ministério, a família envolvida no chamado de Deus para aquela geração. Noé ali estava em alegria junto com seus filhos, a família unida. Hoje, como é importante que os filhos também estejam envolvidos no ministério dos pais. Como é importante que desde pequenininhos eles vão com os pais à igreja, ao culto, ao coral, aos ensaios e aprendam. E no ano 601, ou seja, quando o dilúvio, as águas do dilúvio baixaram,
Foram 40 dias e 40 noites de chuva ininterrupta. A gente que vê que 2, 3 dias de chuva ininterrupta são inundações, enchentes, estragam as estradas. Agora mesmo no Peru está lá uma catástrofe. Os deslizamentos, as plantações acabadas, as águas entrando nas cidades, destruindo as casas, matando pessoas, derrubando tudo, levando carros, ônibus. As águas do dilúvio vieram, não 1, 2 dias, 3 de chuva sem parar, mas 40 dias. Depois de 40 dias a chuva parou, mas a água estava elevadíssima. A arca estava sobre as águas do dilúvio. E quando as águas baixaram em 150 dias, a arca parou sobre o Monte Ararat. E Deus disse que era para que eles saíssem da arca para uma nova vida. Iriam agora povoar a terra, uma nova civilização. E Deus colocou no céu o seu arco, o arco-íris. O arco-íris não é um símbolo dos homossexuais, nem de nova era. O arco-íris é a aliança de Deus com o homem. O arco do Senhor é um arco de aliança. Deus dizendo, a terra nunca mais será destruída com água. Nunca mais. Por isso o arco está nos céus. Por isso o arco está mostrando nestas cores a aliança de Deus conosco. Famílias falam de aliança. A esposa, o marido, os filhos, isso nos fala de aliança. Aliança em família, aliança com Deus. Como está o seu lar? Como está o seu relacionamento, seus filhos, a estrutura da sua casa? Vamos orar? Feche seus olhos. Se for possível, se ajoelhe, curve sua fronte e ore comigo, dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Tu sabes como eu preciso de Ti. Eu preciso do Teu perdão, eu preciso do Teu amor, eu preciso da Tua paz, eu preciso da Tua bênção na minha casa. Eu me entrego a Ti para ser Teu, completamente Teu. Lava-me e dá-me um novo coração. Abençoa minha família, minha casa. Ó Deus, põe em ordem a minha casa. Ajuda-me a trazer a Tua presença para o meu lar. E que a minha casa seja abençoada. Abençoada não apenas com as coisas materiais, mas principalmente com a Tua presença, Teu amor, Teu perdão, Tua paz, Tua alegria, Tua bondade. Eu me entrego a Ti para viver em Tua presença com a minha família, hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.